Fala pessoal, olha só, aqui nós vamos começar a resolver a prova de física da SPSEGS, tá? Que é o concurso militar da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, beleza? Nós vamos resolver a prova de física. Uma informação importante é que eu sempre vou me basear no modelo A da prova, tá? E essa questão aqui é a questão de número 21 do modelo A, tá? É a primeira questão de física da prova da SPSEGS de 2019, beleza? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, olha só. O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V. 4 lâmpadas incandescentes, que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor, L1, L2, L3 e L4, e fios condutores de resistências desprezíveis, conforme o desenho abaixo. Então, aqui está o nosso circuito elétrico, tá? O circuito do nosso dispositivo em questão, e é esse circuito que nós vamos ter que analisar, beleza? O que a questão quer que você faça? Quer que você compare os brilhos das lâmpadas, tá? Então, olha só, galera. Informações importantes que eu coloquei aqui em negrito, tá? Cada pilha, né? Cada pilha possui uma tensão V, tá? E as lâmpadas possuem resistências de mesmo valor, tá? São informações importantíssimas. Então, olha só, eu dei um zoom aqui nessa imagem, beleza? Dei um zoom aqui nesse circuito para a gente poder estudar ele com um pouco mais de calma, tá? E um pouco mais de detalhe. Galera, essa questão que é que você compare o brilho das lâmpadas. Então, olha só. Vamos dar uma analisada aqui nesse circuito. Nós temos duas pilhas, né, colocadas em série, tá? Duas pilhas colocadas em série, beleza? Aqui eu tenho a lâmpada L1, tá? A lâmpada L2, a lâmpada L3 e a lâmpada L4, beleza? Vamos analisar primeiro aqui esses geradores de tensão, tá? Nós podemos considerar pilhas como geradores de tensão. São essas pilhas que vão dar tensão para o nosso circuito, tá? E percebam o seguinte, as pilhas estão sendo colocadas em série, tá? Primeiro, eu tenho duas pilhas, cada uma de tensão V, tá? Então, essa pilha de cima vai gerar para o circuito uma tensão V. Essa pilha de baixo também vai gerar para o circuito uma tensão V. Galera, o que vocês precisam saber? Quando a gente coloca dois geradores de tensão em série, nós podemos considerar esses dois geradores como um único gerador de tensão, tá? E como nós fazemos isso? Em série, nós somente somamos as tensões, né? Então, eu posso considerar essas duas pilhas, onde cada uma vai gerar uma tensão V, eu posso considerar essas duas pilhas como se fosse uma única pilha que vai fornecer uma tensão 2V, tá? Então, percebam, geradores em série nós podemos somar as suas tensões, tá? Então, aqui eu vou considerar como uma única pilha que vai fornecer uma tensão 2V, tá? E aí, galera, olha só, o que nós temos também? Nós temos aqui o polo positivo e o polo negativo da nossa pilha de tensão 2V, tá? Ou seja, aqui é o polo da pilha onde temos o maior potencial elétrico e aqui é o polo da pilha onde nós temos o menor potencial elétrico. Ou seja, daqui para cá, né, desses dois polos, nós temos uma diferença de potencial. E quando nós temos uma diferença de potencial, quando nós temos uma DDP, nós temos o surgimento de corrente, tá? E como vai se dar o sentido da nossa corrente aqui nesse circuito? Ora, é só lembrar, a corrente sempre sai do polo de maior potencial elétrico e vai em direção para o polo de menor potencial elétrico. Por esse motivo, a nossa corrente total sai daqui do polo de maior potencial elétrico e vai percorrer o circuito voltando para o polo de menor potencial elétrico, tá? Então, nós temos aqui o que eu chamei de ITOT, corrente total. A corrente total saindo daqui do polo de maior potencial e percorrendo o circuito, tá? Pessoal, essa ITOT, essa nossa corrente total, ela vai chegar aqui nesse nó e ela vai precisar se dividir. Por quê? Porque ela vai encontrar aqui, né, um circuito em paralelo
beleza? E ela vai precisar se dividir proporcionalmente às resistências, tá? Isso tudo baseado na primeira lei de Ohm, beleza? Então, olha só o seguinte, galera. Quando ela chegar nesse nó aqui, ela vai se dividir em duas correntes distintas, tá? E eu chamei essas correntes de I1 e I2. I1 e I2, tá? Vamos analisar o caminho de I1, tá? Quando essa corrente ITOT chegar aqui nesse nó, ela vai se dividir em I1 e I2. E olha o caminho de I1. A corrente I1 vai passar pela lâmpada L1, depois vai passar pela lâmpada L2 e vai voltar não, né? Vai parar aqui nesse nó, digamos assim, tá? A corrente I2 vai passar por esse nó, vai vir para cá, vai passar pela lâmpada L3, vai continuar o seu caminho e vai chegar nesse nó. Quando a corrente I1 e a corrente I2 chega nesse nó, elas voltam a se somar, tá? Então, elas voltam a ser a corrente total, tá? Porque essa corrente dividida ITOT volta a ser a mesma corrente total aqui, porque elas se encontram nessa divisão, se somam e se encontram aqui, voltando a ser a corrente total. E quando essa corrente volta a ser a corrente total, essa corrente total passa na lâmpada L4 e volta para o gerador. E aí continua todo o caminho de novo, né? Novamente, tá? Então percebam, essa corrente ITOT vai se dividir no nó em correntes I1 e I2, beleza? Galera, a questão que é que nós comparemos, né, o brilho das lâmpadas, tá? E questões desse tipo, que pede para a gente comparar o brilho das lâmpadas, qual é a estratégia? Uma boa estratégia é nós analisarmos a potência elétrica de cada lâmpada. Por quê? Porque o brilho da lâmpada é diretamente proporcional à potência elétrica, beleza? Então, quanto maior for a potência elétrica da lâmpada, maior será o seu brilho. Quanto menor for a potência elétrica da lâmpada, menor será o seu brilho. Então, a estratégia que eu vou utilizar aqui é justamente analisar a potência elétrica de cada lâmpada, L1, L2, L3 e L4, tá? Olha só, nós podemos pensar aqui na resistência, né? Como nós temos resistências iguais, eu chamei a resistência de L1, L2, L3 e L4 de R maiúsculo. E olha só, eu tenho uma equação de potência elétrica que pode me ajudar bastante e certamente vai me ajudar bastante nesse problema, tá? A equação é a seguinte: a potência elétrica de uma lâmpada pode ser calculada pelo produto da resistência da lâmpada e o quadrado da corrente que passa por ela, tá? Ou seja, a potência elétrica de uma lâmpada é diretamente proporcional à sua resistência e é diretamente proporcional ao quadrado da corrente que passa por ela, ok? Então, eu vou achar uma expressão da potência elétrica para cada lâmpada. Então, olha só, a potência elétrica da lâmpada L1, olha só, a potência elétrica da lâmpada L1 é igual à resistência da lâmpada L1, que é R, vezes I1 ao quadrado. Tá? Por quê? Porque a corrente que passa aqui na lâmpada L1 é a corrente I1. Então, I1 ao quadrado. A potência da lâmpada L2 vai ser a resistência da lâmpada L2 vezes a corrente I1 ao quadrado. Por quê? Porque a corrente que passa pela lâmpada L2 é justamente a corrente I1. A potência da lâmpada L3 vai ser igual à resistência da lâmpada L3 vezes I2 ao quadrado. Por quê? Porque a corrente que passa aqui na lâmpada L3 é a corrente I2. E a potência da lâmpada L4 é justamente a resistência da lâmpada L4, tá? Vezes a corrente total ao quadrado. Por quê? Porque a corrente que passa na lâmpada L4 é a corrente total do circuito. Beleza? Então percebam o seguinte. O cálculo das potências das lâmpadas é muito parecido. O que diferencia? Diferencia justamente o valor da corrente, tá?
O que vai diferenciar nos valores das potências são os valores das correntes, tá? Por quê? Porque as quatro possuem a mesma resistência, ok? Então, olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou calcular I1 e I2. Eu vou calcular I1 e I2 utilizando a primeira lei de Ohm. E o que eu sei? A primeira lei de Ohm, o que a primeira lei de Ohm vai nos dizer? Que a tensão, esse U aqui, galera, é a tensão, tá? É a tensão. Nós podemos chamar também de DDP, diferença de potencial, tá? Então, a tensão pode ser calculada através do produto da resistência vezes a corrente, tá? Ou seja, a tensão é diretamente proporcional à resistência e é diretamente proporcional à corrente, beleza? Como eu quero calcular a corrente, eu vou isolar o I, tá? Então eu vou pegar a resistência e vou colocar para o lado esquerdo da equação dividindo, ou seja, a corrente pode ser calculada através da razão da tensão e da resistência, ou seja, a corrente elétrica é diretamente proporcional a DDP e é inversamente proporcional à resistência, tá? Então eu vou calcular I1. Como que eu faço para calcular I1? Olha só, a corrente I1 vai ser igual à tensão fornecida pelas pilhas, né? A tensão dividida pela resistência equivalente, tá? Lucas, por que resistência equivalente? Porque aqui, galera, eu tenho como se fosse um circuito, um mini circuito em série simples, tá? Essas duas lâmpadas, L1 e L2, estão colocadas em série. Então, a corrente I1 vai se deparar com um circuito em série. E como que nós calculamos a resistência equivalente? Pessoal, resistência equivalente é como se fosse a resistência total de um circuito, tá? Então, a resistência equivalente em um circuito em série é só somar as resistências individualmente, beleza? Então, I1 vai ser 2V. Lucas, por que 2V? Porque essa é a tensão que chega aqui nessas duas lâmpadas, tá? Então, I1 é igual a 2V, que é a tensão das pilhas, né? No caso de uma pilha só, que nós consideramos 2V, dividido por R mais R. Por que R mais R? Porque essa é a resistência equivalente aqui, tá? É a resistência da lâmpada L1, que é R, mais a resistência da lâmpada L2, que é R também, tá? Então, a corrente I1 é igual a 2V dividido por 2R. Eu simplifico esse 2 e eu tenho a seguinte expressão para a corrente I1. A corrente I1 é igual a V sobre R, tá? Agora eu vou calcular a corrente I2. A corrente I2 é igual a U sobre R, tá? U sobre R. Ou seja, a corrente I2 é igual a 2V sobre R, beleza? Então, aqui, né, a diferença de potencial desse nó até aqui é 2V, assim como aqui também, tá? Então, 2V dividido pela resistência da lâmpada 3, tá? Porque essa é a resistência com a qual a corrente I2 vai se deparar. Então, 2V sobre R. Então, olha só, a corrente I2 é 2 vezes V sobre R. Então, eu consigo achar uma expressão muito interessante para I1 e I2. Ou seja, I1 é V sobre R e I2 é 2 vezes V sobre R. Ou seja, I2 é o dobro de 1. Tá? Eu guardo essas informações. Beleza? Agora acabou, galera. Acabou. Agora eu posso achar uma expressão muito interessante para as potências de cada lâmpada. Então, olha só, vamos olhar para a potência da lâmpada L1. A potência da lâmpada L1 é a resistência da lâmpada L1 vezes I1 ao quadrado. Então, eu vou fazer isso. A potência da lâmpada L1 é igual à resistência da lâmpada L1 vezes a corrente I1 elevado ao quadrado. Isso é igual a R vezes V ao quadrado sobre R ao quadrado. Eu posso simplificar esse R com esse 2. E eu tenho a seguinte expressão para a potência da lâmpada L1. A potência da lâmpada L1 é V ao quadrado dividido por R. Tá? Galera, percebam o seguinte, a potência da lâmpada L1 é igual à potência da lâmpada L2, tá? É só você pensar aqui, olha, a potência da lâmpada L1 é R vezes I1 ao quadrado. A potência da lâmpada L2 também é R vezes I1 ao quadrado, tá? Ambas são alimentadas pela mesma tensão, pela mesma corrente, tá? Então,
Pela mesma tensão não, né? Desculpa, ambas são alimentadas pela mesma corrente, beleza? Então aqui eu tenho I1 passando por L1 e por L2, tá? E ambas têm a mesma resistência. Então a potência da lâmpada L1 é V ao quadrado sobre R e a potência da lâmpada L2 também é V ao quadrado sobre R. E a potência da lâmpada L3? Olha só, a potência da lâmpada L3 é a resistência da lâmpada L3 vezes I2 ao quadrado. Então, olha só, a potência da lâmpada L3 é igual a R vezes I2 ao quadrado, certo? 2 vezes V sobre R, tudo isso ao quadrado. Isso é igual a R vezes 4 vezes V ao quadrado sobre R ao quadrado. Eu simplifico R com 2 e eu tenho a seguinte expressão para a potência da lâmpada L3. A potência da lâmpada L3 é 4 vezes V ao quadrado sobre R. Olha só, já conseguimos achar... Estamos conseguindo achar coisas aqui interessantíssimas que nós podemos comparar, tá? E a potência da lâmpada L4? Ora, a potência da lâmpada L4 é igual à resistência da lâmpada L4 vezes a corrente total ao quadrado. Quem é a corrente total? Lembra que eu falei lá no iniciozinho? A corrente total é a soma de I1 mais I2, né? Elas se encontram aqui e se somam. Então, a potência da lâmpada L4 é igual à resistência da lâmpada L4 vezes, abre parênteses, I1 mais I2, tudo isso ao quadrado, tá? Então, aqui dentro eu tenho uma soma de fração, uma soma de duas frações, né, no caso, com o mesmo denominador. Então, vai ficar R vezes 3V sobre R, ou seja, R vezes 9 vezes V ao quadrado sobre R ao quadrado. Eu simplifico R com R e eu tenho a seguinte expressão para a potência da lâmpada L4. A potência da lâmpada L4 é 9 vezes V ao quadrado sobre R. Então, nós encontramos expressões, né? Nós encontramos expressões para as 4 potências, tá? Então, olha só, galera. A potência da lâmpada L1 é igual à potência da lâmpada L2, que é igual a V ao quadrado sobre R, tá? A potência da lâmpada L3 é igual a 4 vezes V ao quadrado sobre R. A potência da lâmpada L4 é 9 vezes V ao quadrado sobre R. Então, percebam, as potências das lâmpadas possuem a mesma tensão, né? Na verdade, a mesma tensão não, né? Elas têm uma tensão em comum, que é o mesmo V, aqui que eu coloquei em verde, e possuem a mesma resistência, tá? Então, todas as potências dependem da mesma tensão e dependem da mesma potência. O que diferencia? Diferencia justamente esse fator aqui que está multiplicando essa expressão V ao quadrado sobre R, tá? Percebam que eu tenho V ao quadrado sobre R para as 4 potências, tá? O que muda? Muda justamente esse fator multiplicativo aqui que nós encontramos através do cálculo das potências, tá? Ou seja, a potência da lâmpada L1 é igual à potência da lâmpada L2, a potência da lâmpada L3 é 4 vezes a potência da lâmpada L1 e 4 vezes a potência da lâmpada L2, e a potência da lâmpada L4 é 9 vezes a potência da lâmpada L1 e a potência da lâmpada L2. Então dá para fazer várias comparações aqui, tá? Vamos analisar aqui as alternativas. A lâmpada L1 brilha mais que a lâmpada L2? Não. Olha só, elas têm potências iguais, tá? Todas as lâmpadas têm o mesmo brilho? Não. Não. As potências das lâmpadas são diferentes, exceto L1 e L2, tá? As lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho? Não. L3 é o quádruplo de L1 e L2. Olha a alternativa letra E. Nenhuma das lâmpadas tem brilho igual? Não. Tá? L1 e L2 têm o mesmo brilho. Então, nós temos aqui a alternativa correta, a letra D de dado. Tá? A lâmpada L3 brilha mais que a lâmpada L2, certamente. Tá? A lâmpada L3 possui o quádruplo da potência de L2. Tá? Então, fica aí a alternativa correta, a letra D de dado. Beleza, galera? Então, galera, fica aí essa resolução para vocês. Tá? Resolução da questão de número 21 do modelo A da prova das PSEX de 2019. Tá? Eu espero ter ajudado vocês a ter entendido a resolução desse problema. Espero ter ajudado vocês a ter entendido também um pouco da teoria que está por detrás desse problema. E se você acha que esse vídeo te ajudou, e se você acha que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês, tá? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço enormemente a sua atenção e o seu tempo, porque eu sei que é muito precioso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui, tá? Se você está me assistindo no YouTube, eu vou deixar um card aqui em cima com a playlist
de todas as questões de física da prova das PSECs de 2019 resolvidas, tá? E aí vocês conseguem ter acesso às outras resoluções, tá? Galera, um forte abraço e até a próxima. Valeu!